Então, vamos lá, gente. A gente já viu, né, análise modal, a gente viu análise harmônica, né, viu por que a gente usa essas análises. E hoje eu vou fazer um exemplo bem simples que eu comecei lá na parte de multibody, né, de corpo rígido. E a ideia é só pegar uma análise transiente. A gente já simulou mais ou menos o movimento do sistema biela-manivela e mostrar como eu posso isolar um componente ali e poder fazer análise de tensão dele usando o mesmo mecanismo, tá? Então a vantagem é que aí eu posso pegar todos os esforços que já são cíclicos, né, por conta do próprio movimento da máquina e fazer análise de tensão com essas forças, ao invés de isolar o componente e fazer e colocar condições de contorno de carregamento, tá? E aí assim, a gente vem falando, né, sobre análise dinâmica e aí tem vários níveis, né? E aí no final das contas, tudo, né, deveria ser uma análise transiente completa, porém tem um problema de custo computacional. E aí geralmente vocês podem encontrar por aí o cara chamando esse tipo de análise no domínio do tempo, né? Já que a gente viu semana passada análise no domínio da frequência, que é a análise harmônica, tá? E aí o que acontece, né? Uma diferença do que a gente tá aqui chama de análise transiente, né? Apesar de todas serem transientes, obviamente, é que você está trabalhando, né? Todas as outras a gente trabalha como se elas fossem lineares. Fosse não, a gente faz essa simplificação, tá? Aqui não, aqui eu posso fazer toda uma avaliação de contato não linear. E aí é bem mais complexo, tá? Porque aí agora eu estou pegando um problema que é estático, tá? Um problema que é estático e como se eu tivesse aqui batendo várias fotos ao longo do fenômeno, tá? E aí eu vou ter diversos resultados para cada passo de tempo, né? Eu coloquei aqui uma figurinha são estudos que as pessoas fazem, né, para capacete, para pancada de jogador de futebol americano. E aí, analisando exatamente o impacto, né, o movimento e a pancada aí da testa, né, do jogador, né, num anteparo, né? E aí você gera tensões, e aí vê se o osso vai quebrar, enfim, tem uma série de coisas, tá? Então, quando esse tipo de situação ele é importante, né? Ou seja, a evolução do fenômeno é importante, eu preciso fazer uma análise transiente. Isso aí a gente já sabe. E aí, por ser transiente, a gente já sabe isso também, eu vou considerar, obviamente, a inércia e o amortecimento do corpo envolvido, tá? Isso aí a gente já tinha visto desde as outras análises quando a gente começou a estudar, tá? E aí eu coloquei algumas coisas aqui para a gente ter em mente, tá? A diferença. Que aí você vai ter, né? A análise transiente vai ser uma análise dinâmica, tá? E aí ela pode ser não linear, você pode tratar não linearidades dela, tá? E aí você pode tratar material, contato e carregamento. As outras a gente faz essa simplificação da parte linear, ok? E aí, como consequência da análise transiente, eu vou ter um maior custo computacional, tá? Obviamente, maior do que uma análise estática, isso aí é claro, porque aí eu vou estar resolvendo diversos problemas estáticos dentro de um único problema transiente, tá? Por conta dos passos de tempo que eu estou subdividindo a minha simulação. Então, além de eu ter, dentro do ponto de vista de espaço, né, os carregamentos, na análise transiente eu vou ter que resolver para cada passo de tempo uma outra análise estática para aquele novo espaço de tempo, aquele passo de tempo ali. Então eu vou ter diversas análises estáticas dentro de uma única análise transiente. Por isso que há, obviamente, um custo computacional alto e ela mesmo também é mais pesada computacionalmente que as outras análises, tá? Porque as outras elas trazem algumas simplificações para tornar os cálculos possíveis, tá? E aí termina que eu tenho, né, eu estou resolvendo a equação completa, né,
então ela vai ter uma complexidade maior. E aí eu tenho um outro problema que é o passo de tempo. Então eu tenho que saber qual o passo de tempo que eu vou usar na minha análise. Então eu tenho que estudar primeiro o fenômeno físico que eu quero estudar, porque é diferente, por exemplo, você quer, por exemplo, simular teste de queda de um celular, tá? Então isso é diferente, por exemplo, de uma análise de conformação de chapa. Eu tenho uma prensa aqui, quero conformar uma chapa, dobrar uma chapa. Então são análises dinâmicas que se faz, só que com passos de tempo muito diferentes para fazer análise, né? Então por isso que é super importante fazer análise no passo de tempo, com um passo de tempo adequado. E outra coisa também que a gente sempre fala, né? Sempre rodar uma análise estática, tá? Para você ter uma ideia para onde vai chegar, né, os níveis de tensão da tua estrutura. E aí, obviamente, você está interessado nos estágios intermediários até chegar ao último resultado, que é o que a análise estática vai mostrar para a gente, tá? Mas é importante rodar uma análise estática porque aí você vai ter ideia de onde parar, porque você pode criar uma solução transiente e você não rodou a análise transiente toda, é como se você tivesse parado no meio do caminho e batido uma foto intermediária, né, num espaço de tempo e aí você não terminou a simulação. Às vezes é muito comum, principalmente quando a gente está em CFD, o pessoal faz as simulações e a gente percebe que a simulação não está totalmente, nem só convergida, como também precisaria de mais passos de tempo para poder rodar até o fim, tá? E aí aquilo que eu já vinha falado, né, sobre simplificação, tá? Observar as não linearidades, então sempre há uma sequência lógica de complexidade que você vai trabalhando, né? Você pode trabalhar 1D, 2D, 3D, você pode trabalhar estático, depois você vai trabalhar transiente, tá? Você vai usar carregamentos lineares, né? Ou construção de contorno lineares, tá? E aí você vai aumentando a complexidade. Então sempre faça o modelo, acho que tem gente aqui. Sempre façam as simplificações, tá? Antes de rodar uma análise direta, tá? Ou então, a não ser que você conheça bem o processo, né? Obviamente você pode já ir direto para uma análise transiente, tá? E aí uma coisa também que você faz, né? Geralmente é sempre, eu tenho repetido isso, fazer uma análise modal para ver esses modos de vibrar da estrutura, quais são as frequências naturais e como ela vai vibrar, tá? Então é bem importante também. O que eu vou fazer aqui agora é fazer uma análise aqui é a equaçãozinha geral que a gente já fez, né? É a matriz de massa, a matriz de amortecimento e a matriz de rigidez, que obviamente esse aqui o problema estático, né? E quando eu tenho todos esses dois termos aqui, eu vou ter o problema dinâmico, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma análise que eu fiz, né? Eu já tinha feito ela na aula de multicorpos. A diferença agora é que eu vou usar aquela mesma estrutura e vou tornar a biela, né? A biela flexível, né? Tornar o corpo flexível e poder achar as tensões, tá? Então eu vou abrir aqui o ANSYS para mostrar aqui para vocês. Tá? Eu vou dar uma parada aqui.